Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nós, sua graça maravilhosa. Miqueias capítulo 7, vamos ler a palavra de Deus. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos. Não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam seus maus desejos, e assim em conjunto tramam os seus projetos. O melhor deles é como o espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro, nem compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Minha inimiga, não se alegre a respeito de mim. Ainda que eu tenha caído, eu tornarei a me levantar, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, Ele me levará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, ficará coberta de vergonha. Aquela que me disse: onde está o seu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora ela será pisada como a lama das ruas. No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Síria até o Egito, e do Egito até o Eufrates, e do mar até o mar grande, o da montanha, e até a montanha, mas a terra se levantará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Ó Senhor, apacenta o teu povo, com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós numa floresta, no meio da terra fértil, que ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os antigos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Concluímos hoje a leitura de Miqueias, profeta menor, que de maneira muito especial Deus o usa para falar do juízo de Deus, das promessas de Deus e da nossa responsabilidade humana. Às vezes nós só lemos na Bíblia as promessas, mas quando a gente lê as promessas, nós precisamos ler também a nossa responsabilidade, as condições para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Há uma parte que é nossa, de obediência, de arrependimento, de se humilhar, de se voltar para Deus, de se arrepender, de mudar de vida. E também, às vezes nós só lemos as promessas, mas não lemos o juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependem, que mantêm o coração endurecido. E Miqueias, como nós temos falado, foi profeta na antiga aliança, aproximadamente 500, 700 antes de Cristo, mas
Essa palavra é para hoje, talvez tão atual para nós nesse momento, como poucas vezes a gente percebe numa leitura desses profetas menores. Nós vimos em todo o livro que a nação estava se corrompendo. Vimos no livro governantes se corrompendo, profetas se corrompendo e o povo se corrompendo. Mas parece que é no capítulo 7 que Miqueias mostra que a nação estava vivendo a iniquidade generalizada, a multiplicação da iniquidade. Jesus fala isso em Mateus capítulo 24, que no final dos tempos a iniquidade iria se multiplicar. E a palavra iniquidade lá no grego é anomia, é ausência de lei. As pessoas não querem mais seguir nenhuma norma, lei, princípios, valores, estão sendo simplesmente destruídos na família, na sociedade. A multiplicação da iniquidade está explícita em Miqueias capítulo 7, para a gente ler, ouvir nesta manhã e pensar como isso tem a ver conosco hoje. O pecado que estava crescente no meio da nação de Israel no tempo do profeta, e também que era contemporâneo de Isaías, o pecado de repente começa a ser generalizado. Ele mostra aqui no capítulo 7 que a família estava sendo destruída, que as pessoas estavam todas contaminadas, os profetas estavam, mas também os governantes e os juízes. No versículo de número 3, fala que as autoridades exigiam e os juízes aceitavam suborno. Quando não há mais lei, não há mais ética, não há mais integridade, não há mais temor, onde hoje a gente percebe isso com tanta clareza, valores invertidos. Hoje você fazer o que é correto parece que atrai críticas, intolerância, agressividade, mas quando você pratica a mentira, o ódio, a falta de respeito aos pais, a desonra ao casamento, a falta de respeito ao próximo, parece que isso a gente tolera, a gente acha normal, e ai de quem falar contra nós. É impressionante, a gente percebe isso aí. E só para a gente poder colocar de maneira didática, pelo menos 4 marcas aí em Miqueias da multiplicação da iniquidade. Primeiro, a escassez da justiça e da integridade. No versículo 2 diz isso. O profeta diz: desaparecem da terra piedosos, e não há um só que seja reto, todos ficam à espreita para derramar sangue. Amado, quando a gente percebe integridade, justiça, verdade sendo escasso, a iniquidade está proliferando. Já percebeu quando alguém se assusta que a gente devolve o troco? Ou quando alguém se assusta que a gente fala uma verdade ou assume um erro e as pessoas olham assustadas? Olha, você está fazendo isso? Deveria ser normal? Não deveria ser virtude para nós que somos do Senhor falar a verdade, devolver o troco, fazer o que é correto. Mas aqui no texto diz que tinha desaparecido da terra os piedosos. É raríssimo encontrar alguém que esteja falando a verdade, alguém que esteja íntegro, alguém que viva em santidade, alguém que viva em pureza. Isso é marca da iniquidade. Segunda marca, a ausência de lei e a ausência de ordem. O versículo 3 que a gente leu: as suas mãos são hábeis na prática do mal, autoridades exigem e juízes aceitam suborno. Os poderosos manifestam os seus maus desejos e em conjunto tramam os seus projetos. Tudo é tramado e é colocado para as pessoas como se fosse tudo normal. A gente sabe disso no Brasil há muito tempo, que o nosso governo não é confiável, ou os nossos governantes, melhor dizendo. Nós sabemos isso não só no Brasil, na América Latina é conhecida também por governos ou autoritários ou corruptos. Me lembro de um dos países, quando eu estive lá, eu perguntei a eles: como vocês acham que o Brasil vê vocês? E eles falaram: orgulhosos e corruptos. E eu não imaginava, nunca pensei que aquele país era corrupto. Orgulhoso a gente até imagina que eles são um pouco. Eu falei para eles: mas nós somos iguais a vocês. Nós, Brasil também, Chile, Argentina, Bolívia, Paraguai, nossa América Latina, mas não só América Latina. A gente sabe que
muitas nações, ou a maioria das nações, a injustiça, a impiedade e governos corruptos são marcas da proliferação da iniquidade, onde não há respeito. E aí, por trás dos governos existem juízes, magistrados que deveriam ajudar a manter um nível maior de seriedade, mas quando a iniquidade se multiplica, todos estão contaminados, todos estão corruptos. Aí você diz: é verdade, mas você e eu também temos em nosso coração corrupção, que nós precisamos levar para o Senhor todos os dias, senão nós nos tornamos iguais a eles, só que num nível menor. Porque quando nós não pagamos nossos impostos, nós estamos sendo corruptos. E quantos que sonegam dízimos e ofertas? E quantos que passam o outro para trás na hora de vender algo, enganam, mentem? Tudo isso é corrupção. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Só a graça de Deus para nos libertar. Mas a proliferação da iniquidade traz essa desordem, essa anomia, essa iniquidade. Terceiro lugar, o texto também mostra que quando a iniquidade se multiplica, mesmo com os avisos de Deus, não há arrependimento. Mesmo Deus avisando, não há mudança. Olha o versículo 4: o melhor deles é como um espinheiro. Que coisa terrível. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado pelas sentinelas, o dia que vocês serão castigados. Agora começará a confusão deles. Deus estava avisando, Deus estava mostrando, mas o melhor deles era terrível. Será que não é isso que a gente tem visto hoje, irmãos? A contaminação está em todos os níveis. Pastores vivendo na iniquidade, governantes, profetas. As pessoas parecem que começam a dar o pior delas. Advogados corruptos, professores corruptos, o povo corrupto. E a gente às vezes acha que é só fora da gente, mas se a gente não vigiar, o nosso coração vai ficando igual do povo. O nosso coração vai perdendo a capacidade de crer que vale a pena ser honesto, vale a pena ser íntegro, vale a pena falar a verdade. E preste atenção, vale a pena confessar o seu pecado, se arrepender dele e não viver de mentira e de engano, porque o texto está mostrando aqui, mesmo avisados, mesmo você estando na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, pode ser que o meu coração e o seu não se arrependa, porque em tempos de iniquidade, a gente se nivela por baixo, a gente diz: tem gente muito pior, tem gente fazendo coisas tão piores, eu estou errando, mas o meu erro não está afetando ninguém. O nosso pecado é ofensa ao Senhor Jesus, o nosso pecado é desonra ao nome do Senhor, o nosso pecado contamina nós, a nossa geração, os nossos filhos, e contamina o nosso território. Nós precisamos nos arrepender como igreja pelos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender pelos pecados da nação, nós precisamos pedir a Deus misericórdia, para que muitas manifestações do juízo de Deus não ocorram em nossa nação. Nós precisamos pedir a Deus graça e misericórdia, pedindo perdão, se arrependendo. Quem sabe o Senhor vem e restaura o nosso coração e da nossa nação. E aí, amado, em quarto lugar, marca da iniquidade numa sociedade é o desajuste e a inimizade na família, a destruição da família e dos relacionamentos. O versículo que mostra isso é o versículo 6, olha que coisa tremenda: o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são da própria casa. Está mostrando, quando a iniquidade domina uma sociedade, a família começa a se desintegrar. No versículo 5 também diz: não acredite no seu amigo. Começa a ter uma desconfiança de todo mundo, a gente começa a não confiar mais em ninguém. Você não pode falar coisas às vezes nem com o seu cônjuge, o texto diz, porque alguns vão se levantar contra o seu próprio cônjuge, contra a sua própria família. Isso é marca da iniquidade, e Jesus cita esse texto, falando do final dos tempos. Esse texto é tão atual, amado, nesse tempo onde existe intenção ideológica para destruir a família, movimentos como ideologia de gênero, movimentos como feminismo, movimentos levantados para destruir a família, para poder tirar os valores cristãos, que eles chamam de valores judaico-cristãos. Não, são princípios de Deus, princípios da verdade de Deus, e nós estamos vivendo isso, e isso tem atingido muitos entre nós. Essa cultura da rebeldia
da independência, de não respeitar os pais. Isso é uma ação das trevas. Quem ouvir o Espírito Santo e ouvir a palavra de Deus vai conseguir escapar dessas coisas. Mas nós vamos precisar estar muito atento à voz de Deus, porque existe uma mensagem no meio do profeta Miqueias, capítulo 7, uma mensagem: como nos preservar nesse tempo de iniquidade. E aí eu quero falar com os irmãos, como que Deus nos ensina a manter o coração nele, nesses tempos de apostasia. 5 coisas que eu quero falar para a gente concluir. Primeiro, nós precisamos manter os nossos olhos somente no Senhor. Versículo 7, o profeta diz isso: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Amém? Amém. Olhar somente para o Senhor. Se você começar a colocar os seus olhos no homem, nas circunstâncias, em você mesmo, você vai desanimar. Mas se você mantiver os seus olhos em Jesus, firmemente nele, ele vai te encorajar, ele vai te purificar, ele vai te manter debaixo do temor, ele vai te ensinar a caminhar nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Segundo lugar, além de olhar somente para o Senhor, para que eu me preserve nos tempos de apostasia, eu preciso continuar crendo que Deus responde às minhas orações. Versículo 7, finalzinho dele, o profeta diz: o meu Deus me ouvirá. Porque às vezes a situação está tão terrível, a gente vê tanto divórcio, tanta briga de filhos contra pais, tanta gente dentro da casa de Deus dando mau testemunho. Se nós não estivermos olhando para o Senhor, nós vamos perdendo a expectativa de que Deus está ouvindo as nossas orações, que Deus responde, que Deus transforma, que Deus restaura, que Deus nos levanta, Ele restaura a nossa vida. Então, olhando para o Senhor e crendo que Deus responde as nossas orações, inclusive nos levantando novamente quando a gente tropeça ou quando a gente desanima. Você crê que o Senhor faz isso? Olha o versículo 8, o texto diz: minha inimiga não se alegre a respeito de mim, porque ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Eu preciso crer que Deus ouve a minha oração, até na hora que eu tropeço, que Ele me levanta novamente, Ele me renova, Ele renova a minha alegria, minha paz, Ele renova o meu ministério, Ele pode me levantar. Não se alegre, inimiga, é uma palavra aqui quanto a toda a oposição das trevas contra nós, e que Satanás fica esperando realmente a nossa derrota, mas nós cremos que Deus responde a oração, Deus levanta a gente, Deus levanta a nossa família, Deus é poderoso para isso. Nós precisamos continuar crendo que Deus responde oração, que Deus transforma realidades. O texto fala para Israel nos tempos bíblicos, mas esse texto se aplica a nós nesse tempo. Em terceiro lugar, nós vamos nos manter firmes nesse tempo, deixando o Senhor nos apacentar, sendo ovelhas de Jesus. Olha o versículo 14. Versículo 14 diz: ó Senhor, apacenta o teu povo com o teu bordão, com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que mora sós na floresta, no meio da terra fértil, que está apacentando em Bazã, como nos dias da antiguidade. O que o profeta está aqui nos mostrando? Que nós precisamos deixar o Senhor nos apacentar. Você é ovelha de Jesus? Não basta você colocar um rótulo escrito que você é ovelha de Jesus. Ovelha de Jesus ouve a voz dele. Você está ouvindo a voz de Jesus? Jesus fala: minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Você está seguindo a vontade de Deus? Você está vivendo hoje no centro da vontade de Deus? Amado, nós só vamos nos manter preservados da contaminação se deixando apacentar por Jesus. Ele apacentar o nosso coração com a vara e com o cajado. O cajado nos chama para perto, a vara nos exorta, nos disciplina, para que a gente possa estar no caminho correto, andando com Ele. Em quarto lugar, nós precisamos também nos manter desfrutando da graça e do perdão de Deus. Para a gente se manter fiel nesse tempo, nós precisamos crer nesse perdão e nessa graça e misericórdia de Deus. O versículo 18, o texto nos faz essa menção, dizendo: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança. O que Deus está dizendo aqui é que nós precisamos nos manter crendo que Deus é o Deus que nos perdoa, que nos restaura, que nos levanta. Se a contaminação desse tempo atingiu a mim e a você, e muitas vezes, se você e eu formos sinceros, a gente tem que reconhecer que isso nos atinge, isso nos contamina.
Isaías falou: ai de mim, porque meus lábios estão impuros como do povo que eu estou ao redor. Então, quando eu percebo isso, aquilo que eu reconheço para Deus, Deus pode tocar, Deus pode perdoar, Deus pode libertar, Deus pode transformar. Então eu vou me manter puro, santo, não com a sensação de que eu não erro, mas convicto que Deus perdoa, que Deus me dá novas chances, que Deus me levanta, que Deus é Deus de graça e misericórdia. E em último lugar, nós vamos nos manter preservados em tempos de apostasia, confiando na fidelidade e na misericórdia de Deus. O versículo 18 fala isso aí: quem é semelhante a ti que perdoas, que esqueces da transgressão do remanescente da herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés nossas iniquidades, lançará nossos pecados nas profundezas do mar. O povo que vai ficar firme é esse povo. Versículo 20: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia. Nós não somos o povo que não erra, nós somos o povo que crê no sangue de Jesus que nos purifica, que nos arrependemos, que clamamos pela fidelidade dele, que cremos que vale a pena se manter íntegro, ser justo numa geração corrompida. Deus tem sempre o seu remanescente em cada geração. A nossa oração nessa manhã não é: Senhor, eu sou, é: Senhor, que eu me mantenha, que eu seja preservado, que o Senhor me purifique todos os dias. O santo, Apocalipse diz que vai se santificar mais, o sujo vai se sujar mais. A nossa oração tem que ser: Senhor, nesses tempos onde a nossa nação e as nações têm vivido tantos conflitos ideológicos, de valores, sabe, conflitos econômicos, sociais, a nossa oração é: Senhor, nós queremos ser o teu povo, o povo remanescente, que ouve a tua voz, que faz a tua vontade, que se mantém consagrado, separado, afastado da contaminação desse mundo, como sal e luz nessa terra. Que se cumpra em nós Isaías capítulo 60: enquanto a escuridão cresce entre os povos, sobre nós se verá a sua luz, e a glória do Senhor resplandecerá sobre nós. Vamos orar. Pai, a tua palavra é tão clara, tão profunda, é tão maravilhosa, mas Pai, nós não queremos nos ater apenas nas tuas promessas, que são tão sobrenaturais, tão tremendas. Nós queremos ouvir a voz do Senhor nos alertando nesses dias, nos alertando a uma santificação progressiva, nos alertando a confiar na graça, na misericórdia, mas nos alertando também a manter um coração que tem temor do Senhor, que honra a tua presença, que não se deixa contaminar pelos valores deste mundo, pela inclinação da maioria, pela falta de integridade, pela iniquidade generalizada. Senhor, enquanto percebemos o crescimento da apostasia, ajuda-nos a crescer em santidade, em obediência, em amor pela tua presença, em adoração sincera. Ajuda-nos a crescer, ó Deus, em santificação, em nome de Jesus. Nós oramos por nós e oramos pelas nossas famílias, pela nossa nação, que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração, porque onde há arrependimento, a misericórdia triunfa. Onde há arrependimento, a transformação. Onde há arrependimento, o teu juízo é retido e a tua graça se manifesta. Aonde há arrependimento, as tuas promessas de restauração serão manifestadas. Nós oramos por essa manifestação da tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor.